Olá, meu nome é Thiago, eu sou petiano de Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Paraná. Hoje eu queria mostrar um pouco para vocês sobre um projeto do PET, que é o Projeto Mural Interativo. Para quem não conhece, a ideia desse projeto é o PET expor em um mural disposto nas dependências do prédio de Engenharia Elétrica da UFR, expor protótipos eletrônicos interativos, né? Então a ideia é os petianos projetarem e confeccionarem esses protótipos de forma interativa e exporem nesse mural. Bom, o que eu vou comentar hoje aqui é sobre um desses protótipos, que é o protótipo relógio digital. E a ideia inicial desse protótipo era produzir um relógio utilizando fundamentos de eletrônica digital, né? Circuitos digitais. Então a ideia era utilizar flip-flops tipo D e portas lógicas e um circuito de oscilação para projetar esse protótipo. Bom, pessoal, então inicialmente a gente buscou simular esse relógio, né? Fazer a simulação dele. E aqui para isso a gente usou o Logsim como um software, né, um software de simulação. E bom, a ideia é que aqui a gente tem os flip-flops, né, é um circuito maior que isso daqui, eu posso diminuir o zoom aqui, né. Então aqui ó, eu tenho um conjunto de 4 flip-flops, aqui eu tenho um conjunto de 3, né. Então a ideia é que esse conjunto de 4 flip-flops aqui, ele conte de 0 a 9 e esse de 3 flip-flops conte de 0 até 5, né? Então esse daqui é o ponteiro dos segundos, unidade dos segundos, aqui dezenas dos segundos, unidade dos minutos, dezena dos minutos, unidade das horas e aqui embaixo, só com 2 flip-flops, a dezena das horas, né? Por que não a gente usa 4 no outro 3 e no outro 2, né? 2 flip-flops? É porque aqui a gente precisa contar na unidade das horas, dos minutos e dos segundos, a gente precisa contar de 0 a 9. Então a gente precisa de pelo menos 4 flip-flops, já que um flip-flop consegue representar 2 estados, né? Então 2 elevado a 4 me daria aqui 16, né? Então eu não uso todos os estados, mas eu conseguiria de 0 a 9 contar, né? Aqui como são só de 0 a 5, eu preciso só de 3 flip-flops para contar, né? Porque 2 elevado a 3 vai dar 8, né? Então eu consigo contar de 0 a 5 com 3 flip-flops. A ideia aqui é o seguinte, né? Então aqui eu tenho um oscilador, né? Esse oscilador tem uma frequência de 1 Hz, então esses flip-flops aqui mudam de estado a cada segundo, né? E a entrada do flip-flop seguinte, ele depende de um circuito lógico que está mostrado aqui em cima, né? Esse circuito lógico, ele vai seguir uma sequência binária ali, né? Está mostrado aqui, para depois vir na saída aqui. Esse daqui é só um decodificador de display de 7 segmentos, que vem aqui para os segmentos aqui, né? E a saída do último flip-flop aqui é usado como clock, né, como oscilador do próximo flip-flop, né? E essa sequência segue até o flip-flop, até o conjunto de flip-flops das dezenas das horas, né? Então eu posso habilitar a simulação aqui para ver o que ele vai mostrar. Então eu preciso vir aqui no meu oscilador, aperto nele aqui e venho aqui em simular. Pulso habilitado, então ele muda, o estado desses flip-flops aqui mudam a cada segundo, né? E o resultado eu vejo aqui nesses displays aqui, né? Então ele sai dos flip-flops, vem para esse decodificador de display de 7 segmentos e depois ele vem aqui para os meus displays, né? Bom, como vocês podem ver, esse circuito, essa simulação, ela ficou com um circuito um pouco complexo, né? E a gente observou um problema quando fosse implementar isso daqui numa placa de circuito impresso ou protoboard, né? E o problema seria ia ser um tanto inviável produzir isso daqui com o encapsulamento dos componentes comuns, né? Os encapsulamentos DIP,
que você passa o componente pela placa e solda embaixo. Ia ficar um pouco difícil de fazer todo esse circuito assim usando apenas uma camada na PCB, né? Então, para isso a gente resolveu simplificar um pouco o projeto, né? E a gente resolveu trocar toda essa parte aqui dos flip-flops e do oscilador por um microcontrolador. E nesse caso a gente utilizou o MSP para fazer todo esse trabalho aqui, que esses flip-flops e a lógica de cada display, né? A gente resolveu trocar por o MSP. Bom, então aqui a gente teve um pequeno problema, que no circuito digital a gente estava usando a princípio 6 displays, né? Então a gente mostrava os segundos, os minutos e as horas. E tanto nos segundos quanto nos minutos eu utilizava 4 flip-flops para as unidades e 3 flip-flops para as dezenas. Já nas horas eu usava 4 flip-flops para as unidades e 2 para as dezenas, né? Veja que cada flip-flop, a saída de cada flip-flop ia diretamente no decodificador de cada display. Então, na verdade, usando o MSP, o que acontece é que cada flip-flop corresponde basicamente a um pino do MSP. Então, se eu fosse utilizar 6 displays, como no circuito digital eu utilizava para isso 20 flip-flops, eu ia precisar de 20 pinos de saída do MSP, né? O MSP é G2553, né? Que é o que a gente tinha para usar para esse trabalho. Então aqui eu estou com o datasheet do MSP, né? E aqui tem as especificações de cada terminal, né? E aqui a gente consegue ver se eles podem ser usados como pinos de saída ou entrada digital, né? Então se eu pegar aqui, ó, no MSP G2553 eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, porque é até o de 20 pinos, né? Aqui para baixo é o que já tem 28 pinos. Então eu tenho só 15 saídas ou entradas, né? Pinos que eu posso usar como entrada ou saída. Então o que a gente teve que fazer foi inibir os dois ponteiros dos segundos, né, das unidades e dezenas dos segundos, e mostrar apenas as horas e os minutos nos displays, né? Então nesse caso eu teria 20, aí menos 7, eu ficaria precisando então de 13 pinos de saída do MSP, que daí eu consigo fazer utilizar o MSP para fazer essa tarefa, né? O MSP G2553 com 20 pinos. Bom, então além do MSP 430 G2553, né, a gente também usou o display de 7 segmentos e o decodificador, né, para esse display. Eu optei aqui por usar o display catodo comum, e nesse caso então o LED aqui, o filamento de LED vai acender quando tiver um nível lógico alto aqui na entrada, né, na entrada A, B, C, D, porque o terminal negativo do LED, né, o catodo, estão todos ligados no GND do meu circuito, né? Então eu precisava jogar o nível lógico alto na saída do MSP caso eu quisesse acender um LED desse display aqui. Bom, além do display de 7 segmentos, tem também o decodificador para display de 7 segmentos, né, que é o CD4511, que é esse CI aqui, né? Bom, então aqui a gente pode ver aqui a entrada, no caso a saída do display e a saída do decodificador e entrada dos displays, né? Então tem aqui o segmento F, G, A, B, C, D e E. Aqui tem a alimentação do CI, né? VCC e GND, e aqui tem as entradas binárias, né? BCD inputs aqui, que é o que da onde vai sair seriam aquelas saídas dos flip-flops, né? Eles entrariam aqui em cada uma dessas entradas, mas agora vai ser as saídas do MSP. Bom, além desses pinos, o CD4511 ele tem ainda 3 pinos aqui que diz respeito à forma de operação
desse CI aqui. Então, se eu pegar aqui, ó, aqui uma tabela verdade do datasheet desse CI, e eu vejo aqui, ó, que para ele funcionar como um contador de fato, corresponde a essa parte aqui, né, de 0 até 9, eu quero que ele conte de 0 até 9, eu preciso que tanto o BL e o LT estejam em nível lógico 1. Né? Veja que aqui para toda essa contagem eles estão em nível lógico 1, enquanto o LE esteja em nível lógico 0. Então eu preciso colocar a tensão de alimentação desse CI, eu preciso colocar nesses dois pinos BL e LE, enquanto eu preciso conectar esse LT aqui ao meu GND para que ele funcione da forma que eu desejo, né? Mostrar a contagem de 0 a 9 nos displays. Bem, então aqui eu tenho o relógio montado na protoboard já, né? Aqui está o MSP e aqui os displays, 7 segmentos, alguns resistores para segurança, né? Mesmo alimentando com o próprio MSP, eu preferi colocar uns resistores aqui para não queimar os segmentos dos displays. E aqui embaixo tem os decodificadores, né? Decodificadores dos displays de 7 segmentos. Bom, então aqui basicamente o que eu fiz, né? Aqui esse pin, esse jumper que sai aqui do terminal, acho que é o terminal 3, se não me engano, do display, ele vai aqui no GND, né? Que é aquele terminal que a gente viu no datasheet do componente, né? Do CI. E por se tratar de catodo comum, preciso colocar esse terminal aqui no GND do meu circuito. Então eu usei aqui embaixo e aqui em cima, né? E aqui embaixo também tenho esse pino ligado ao GND. Bom, os outros pinos eu conectei eles todos aqui nos resistores, né? Que são os segmentos A, B, C, D, E e assim por diante, né? E conectei eles aqui nesses resistores aqui de segurança. Bom, aí aqui dos resistores, eles são conectados às respectivas saídas do decodificador, né? E aqui embaixo, esses jumpers que saem do MSP aqui são as entradas, né? As entradas BCD do decodificador. Ainda tem aqueles 3 pinos que eles estão aqui embaixo, eles saem daqui e são conectados ali, 2 vão no VCC e 1 vai no GND. E, bom, aqui eu também estou usando 2 botões, esses botões são utilizados para ajustar as horas, né, do relógio, eu vou explicar isso mais para frente. E aqui também eu coloquei um LED aqui para indicar quando eu vou ajustar as horas, né, para mim saber que o relógio está parado e eu tô ajustando as horas, né. Então basicamente essa é a montagem do relógio, né. Então eu tenho aqui os displays, alguns resistores de segurança, os decodificadores e por fim a conexão, né, das saídas do MSP nas entradas dos decodificadores. Esse daqui é o código do nosso relógio. Eu vou tentar aqui brevemente explicar o funcionamento desse código aqui. Então aqui eu estou definindo algumas variáveis para usar no MSP como saída, né? Essas variáveis são os algoritmos significativos das unidades dos minutos, dezenas dos minutos, unidade das horas e dezenas das horas, né? Aqui eu uso um LED para indicar se a contagem está habilitada ou não, ou seja, se eu acionei a interrupção para ajustar as horas, eu acendo um LED para indicar que a contagem está parada, né? Aqui são os 2 pinos que eu uso do MSP como interrupção, então eu preciso verificar se esses 2 pinos aqui geram interrupções no MSP. Variáveis dos contadores, né, tanto das unidades, dezenas, unidades e dezenas das horas e dos segundos aqui. Essas variáveis aqui eu uso os contadores de ajuste das horas, né, então eu não posso usar essas mesmas variáveis aqui para o MSP saber quando eu terminei de ajustar as horas, ele continuar do valor que eu acabei de ajustar, né, na contagem ali. Se eu usar as mesmas variáveis aqui, ele vai zerar. Eu ajustei as horas e voltar para a contagem, ele vai zerar esses contadores aqui e não vai saber em que valor que estava. Essas variáveis voláteis aqui são variáveis que eu uso dentro das interrupções, né?
elas precisam ser voláteis porque eu altero o valor delas tanto dentro da interrupção quanto fora da interrupção. Aqui só ajustando os pinos como saída, resetando todos os pinos e aqui configurando as interrupções, né? Então uma interrupção ela é habilitada na subida do nível lógico baixo para o nível lógico alto, que é essa primeira interrupção aqui. Quando essa interrupção ocorre, ele chama essa função aqui, que está lá no fundo, na última linha do código, no final do código, vou mostrar quando chegar lá. E essa outra aqui ocorre sempre que o meu pino estiver em nível lógico baixo, né? Então aqui veja que eu habilitei aqui o pull-up desse pino aqui, né? Para ele ficar sempre no nível lógico alto e só ir para zero assim que eu apertar o botão. Bom, então essa foi a função setup do meu código, né? E aqui a gente começa a função loop. E basicamente aqui o que acontece é o seguinte: eu trabalho aqui com 5 whiles, né? E o que esses whiles fazem? Ele começa do while que está mais na parte de dentro, né? Que é seu while do contador de segundos. Ou seja, enquanto esse while for menor que 60, ele vai verificar se eu acionei a interrupção ou não. Se eu não acionei a interrupção, ele significa que a contagem está habilitada, então ele pode ir contando. Aí ele acende, ele coloca o meu LED nível lógico baixo, né? Garante que o meu LED está apagado. E aqui tem uma função delay aqui que vai esperar 1 segundo. Nesse caso aqui está 10, porque eu não ia esperar o relógio passar 24 horas para verificar se o relógio estava funcionando, né? Então eu diminuí esse tempo aí, mas aqui essa função delay ela conta em milissegundos, então aqui eu deveria colocar 1000 milissegundos para ele contar 1 segundo. Eu usei essa função aqui também para ele não ficar esperando 1 minuto para verificar essa condição aqui, né? Porque se eu usasse só esse while do contador dos minutos aqui, eu ia ter que esperar 1 minuto até que o código voltasse até aqui e verificasse essa condição aqui, né? Se a interrupção foi acionada ou não. Nesse caso, usando o contador de segundos aqui, ele verifica essa condição aqui a cada segundo, né? Então por isso que eu acabei colocando o contador de segundos aqui no código. Bom, então se eu não tiver habilitado a minha interrupção, ele vai esperar aqui por 1 minuto, né? Teoricamente, aqui eu mudo esse tempo quando eu quiser, mas a ideia é fazer ele esperar 1 minuto dentro desse while aqui. Quando ele sai desse while aqui, ele incrementa essa minha variável contador dos minutos aqui. Aqui eu tenho para o caso que o meu contador, que a minha variável está desabilitada. Ou seja, por causa que eu habilitei a interrupção, né? Aí é para ele parar a contagem. Vamos ver o caso quando a variável está habilitada, ou seja, quando ele pode contar, e depois a gente volta a ver o que acontece quando a variável está desabilitada. Então, toda essa parte aqui do código, ela acontece quando a minha variável está desabilitada, né? Ou seja, quando eu tenho que parar a contagem para ajustar as horas. Bom, mas se ela estiver habilitada, ele pula toda essa parte do código e chega aqui, ó. Ou seja, incrementa o meu contador dos segundos, saiu do meu while dos segundos, zero o meu contador de segundos, né? Porque ele não pode contar só uma vez até 60 segundos, tem que contar sempre. E aqui eu já estou dentro do contador dos minutos, né? E aqui basicamente o que eu estou fazendo é verificando qual que é o valor no meu contador e escrevendo esse valor nos meus segmentos, né? Então eu faço isso utilizando ali uma conversão de números decimais para números binários, né? Números binários para números decimais. Então eu verifico o valor do meu contador e, de acordo com o valor dele, tenho meus algarismos mais significativos e menos significativos, e escrevo esse valor em binário na saída do MSP. Bom, então aqui ele sai desse contador, né? Incrementou o contador dos minutos de 0 a 9, entra no contador das dezenas dos minutos, né? E é a mesma coisa aqui, né? Ele vai verificar todos os pinos, se eles estão, qual que é o valor deles, e vai escrevendo em cada display, né? Display das unidades dos minutos, unidades das horas, dezenas dos minutos e dezena das horas. Então é assim que basicamente funciona esses contadores, né? Esses whiles. Agora vamos ver aqui o que acontece caso
a minha variável habilita for falso, ou seja, eu acionei a interrupção. Nesse caso, acionei a interrupção, então ele imediatamente coloca o meu LED em nível lógico alto, então ele acende o meu LED. Aqui ele passa o valor dos meus contadores para esses contadores de ajuste aqui, né? Eu não posso perder esses valores aqui para quando voltar para a contagem ele poder continuar do valor que eu ajustei, então eu preciso passar esses valores para essas variáveis aqui. Esse código aqui faz exatamente a mesma coisa que ele faz se a variável tiver habilitada, se a contagem estiver habilitada. A única diferença é que ele não tem uma função delay aqui para incrementar o meu contador. Ele só vai incrementar o meu contador se eu acionar outra interrupção, né? Então ele vai ficar verificando esse if aqui, ou seja, se eu acionei a outra interrupção, ele vai incrementar o meu contador aqui dos minutos, né? Bom, e aqui é a mesma coisa, ele só está incrementando aqui e escrevendo nos displays os valores que eu estou colocando ali, né? Bom, aí aqui embaixo eu tenho as minhas variáveis, as funções que são chamadas quando as interrupções ocorrem, né? Então aqui essa primeira interrupção, o que ela está fazendo é mudar o estado dessa variável habilita. Então eu mudo o estado dela sempre que entro nessa interrupção aqui. Essas variáveis que eu defino aqui e esse if aqui é só um código de debouncing, né, para não gerar uma interrupção que eu não queira gerar, né, pelo contato com o botão ali. E na minha função ajuste aqui, ela é similar, né, eu tenho também esse código de debouncing aqui, só que em vez de ele mudar o estado, ele joga direto o nível lógico verdadeiro, né, nessa minha variável aqui, né. Por isso que aqui, né, quando a minha variável habilita for falsa, aqui ele está verificando se é para incrementar, por isso que quando eu incremento eu preciso colocar aqui nível lógico falso de volta, né, senão eu nunca ia conseguir incrementar esse contador aqui, né. Bom, uma última coisa que falta para mostrar aqui é o que acontece quando o meu relógio chega a 24 horas, né, meia-noite. Então isso é uma parte bem simples, basta fazer colocar uma condição C aqui, né? Se o meu relógio vai marcar 24 horas, zera todo mundo e reseta todos os displays, e aí ele volta para o começo aqui do código, né? Pula todo o final do código e volta aqui para o começo com o meu contador aqui valendo 0, começa a contar tudo de volta. Bom pessoal, então aqui vocês podem ver o funcionamento do relógio, né? Vejam que aqui eu estou com um segmento queimado, eu acabei queimando um segmento aqui, mesmo alimentando com um MSP e utilizando um resistor de segurança, eu acabei queimando esse segmento aqui e tem mais um segmento queimado em algum lugar, então eu vou ter que trocar esses displays aqui. Então a ideia é essa, olha, está funcionando, esses dois aqui são os dígitos das horas e esses dois aqui são os dígitos dos minutos. Claro que eu aumentei aquela função delay lá, né? Eu deixei aqui com 10 segundos, né? Então ele está aí dando 1 segundo praticamente, né? O ideal é eu colocar aquele delay em 1000 milissegundos, que daí ele estaria contando aqui a cada segundo. Bom, esse daqui é o botão que aciona a interrupção, ou seja, que faz parar a contagem, enquanto esse outro botão aqui é o botão que incrementa o meu contador, né, os meus contadores. Então veja, aqui também ó, acabou sumindo o LED ali em cima, que é um LED que está queimado também. Bom, então como é que eu faço, né? Se eu quiser aumentar, ajustar as minhas horas, eu aperto nesse botão aqui, então ele acende o meu LED, indicando que a contagem foi parada, e agora eu incremento apertando nesse outro botão aqui. Veja que ele incrementa 1 ali nos dígitos dos minutos, né? Incrementando ali até o valor que eu desejo. Assim que eu termino de ajustar, aperto de volta nesse botão, ele apaga o LED e a contagem inicia do valor
que eu tinha colocado anteriormente. Bom, então aqui só para a gente testar o que acontece quando ele chega às 24 horas, né? À meia-noite. Vamos ver se ele de fato vai zerar os contadores, conforme a gente tinha colocado na programação, ou se ele vai continuar contando indefinidamente, né? Então você veja, apesar dos displays queimados ali, né, ele chegou em 24 horas e zerou os dois contadores e iniciou toda a contagem novamente. Bom, então essa parte do protótipo que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado e obrigado por assistirem.